народе привести к победе социализма. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Thiago Barizon e vou falar sobre o método marxista e análise concreta das situações concretas. Vou falar de 5 proposições. Primeiro, o socialismo é o resultado do encontro do movimento operário popular com o materialismo histórico. 2, da experiência não brota a ciência, o conhecimento científico. Nesse sentido, o materialismo histórico é uma ruptura com o empirismo. 3. O materialismo histórico fornece as ferramentas para o trabalho teórico que leva à produção do conhecimento científico. Esse trabalho teórico pressupõe o aperfeiçoamento da teoria e avança do abstrato geral para o concreto singular. Isso nos conecta à 4ª proposição. Há uma distância que separa a teoria da realidade. E essa distância precisa ser percorrida pelo trabalho teórico. Então, a realidade concreta é sempre complexa e singular. E, nesse sentido, o materialismo histórico rompe com o idealismo. Por fim, a análise da formação social concreta permite a produção de um programa estratégico de transformação e a análise das diferentes situações concretas da luta de classes nessa formação social permite a formulação da tática adequada a essa estratégia. Eu vou dar 2 exemplos aqui da América Latina de aplicação do marxismo-leninismo. Bom, para fazer esse percurso, eu selecionei um texto de Mao Tse-tung para começar, chamado De onde vêm as ideias corretas? Pergunta Mao Tse-tung. Caem do céu? Não. São inatas dos cérebros? Não. Só podem vir da prática social, dos 3 tipos de prática social. A luta pela produção, a luta de classes e os experimentos científicos da sociedade. Em que medida a luta pela produção produz ideias corretas? Para transformar a natureza em bens úteis à sociedade, é necessário conhecer a natureza. Então, nesse sentido, a luta pela produção econômica necessita de ideias corretas. No entanto, nas sociedades de classe, as relações de produção são também, ao mesmo tempo, relações de exploração. E os produtores diretos sofrem os efeitos materiais dessas relações de exploração. Para que eles se conformem, se engajem nessas relações, eles sofrem também os efeitos materiais das ideias dominantes, das ideias da exploração e da dominação. Então, nesse sentido, a luta pela produção econômica necessita de ideias corretas para transformar a natureza, mas também necessita da ideologia para se reproduzir. Vejamos agora a segunda espécie de prática social de que fala Mao Tse-tung, a ciência. Aqui é importante fazer um registro teórico. A ciência é uma espécie de prática social. A teoria é uma prática. Podemos falar em prática teórica. Bem, como vimos, a ciência produz a tecnologia necessária à produção econômica. Insumos, matérias-primas, ferramentas, máquinas, processos. No entanto, nos seus experimentos científicos, nas suas pesquisas, os cientistas produzem ideias que também entram em conflito com as classes proprietárias, com as classes dominantes, com as ideias da exploração e da dominação. Há uma autonomia relativa. Então, vou citar o exemplo aqui, que foi utilizado por Bertolt Brecht para fazer uma peça de teatro, Galileu Galilei, que é um físico astrônomo do século XVII e que é condenado à prisão perpétua por defender as suas teorias que contrariavam a ideologia dominante, a ideologia da Igreja Católica. Então, os proprietários dos meios de produção, as classes dominantes, lutam constantemente para se apropriar das descobertas científicas que servem à produção e lutam também para neutralizar as ideias que questionam a ideologia dominante. Bom, chegamos ao 3º tipo de prática social que leva a ideias corretas, a luta de classes.
A luta de classes leva a um primeiro questionamento das ideias da exploração e da dominação. A luta de classes sempre existiu. Desde que a divisão social se desenvolveu minimamente na vida em sociedade, apareceram classes sociais que travaram desde então uma luta constante. O marxismo é uma novidade nessa história das lutas de classe, o marxismo e o socialismo. Eu vou retomar aqui uma outra passagem de Mao Tse-tung num texto que foi publicado pela Expressão Popular, num livrinho chamado Sobre a Prática e sobre a Contradição. Diz Mao Tse-tung: durante um período histórico muito longo, os homens não puderam compreender a história da humanidade, a não ser de uma maneira unilateral. Isto foi assim porque, por um lado, os preconceitos das classes exploradoras deformavam constantemente a história da sociedade e, por outro lado, porque a escala reduzida da produção limitava o horizonte dos homens. Somente quando, com a formação de forças produtivas gigantescas, com a grande indústria, surgiu o proletariado moderno, é que os seres humanos puderam chegar a uma compreensão completa do desenvolvimento histórico da sociedade e transformar os seus conhecimentos sobre a sociedade numa ciência, a ciência do marxismo. Então, a luta de classes, ela fornece um primeiro questionamento à ideologia dominante. Lenin esclarece que o socialismo é o encontro do movimento operário popular com o marxismo, com a teoria científica da história da sociedade. Nessa proposição, está implícito que o movimento operário popular luta contra os efeitos da exploração e da dominação, e que a ciência do materialismo histórico luta, no plano teórico, pelo conhecimento das causas da exploração e da dominação, e que o encontro dessas duas forças permitiu o surgimento do socialismo científico. Nesse trabalho teórico, que é uma luta constante, os cientistas, os marxistas, lutaram contra a ideologia dominante e contra a ideologia em geral. E, nesse sentido, buscaram se apropriar criticamente de todas as descobertas científicas da humanidade. Então, Marx estudou a economia política burguesa, Adam Smith e David Ricardo, Engels, o antropólogo Lewis Morgan, e Lenin, no Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, o John Hobson, que não eram autores marxistas, longe disso. Então, nesse sentido, é uma luta pelo conhecimento científico, que interessa decisivamente às classes trabalhadoras. Gramsci diz: dizer a verdade é sempre revolucionário. Portanto, o socialismo é o resultado desse encontro entre a luta dos explorados e oprimidos com a ciência da sociedade e da história. Bom, avançamos para a segunda proposição. Da experiência não brota o conhecimento científico. O materialismo rompe com o empirismo. Empirismo, do grego empiria, significa experiência. É uma atitude diante do conhecimento e que tem por trás a pressuposição de que haja um canal de comunicação entre a realidade concreta e o conhecimento científico dela, por meio dos sentidos, por meio da experiência imediata, vivida. Essa concepção é equívoca. Marx a critica em várias oportunidades. Eu vou citar duas passagens aqui. Em O Capital, Marx diz: toda ciência seria supérflua se houvesse coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas. Precisando, em outro texto, Salário, Preço e Lucro, Marx afirma: as verdades científicas são sempre paradoxais quando as submetemos ao controle da experiência cotidiana, que apreende somente a aparência enganosa das coisas. Façamos uma ressalva. Da experiência imediata, fornecida pelos sentidos, a experiência vivida, sim, se extrai conhecimento. Mas o que se está a dizer aqui é que esse conhecimento não é científico. Ele, na verdade, é um ponto de partida para o conhecimento científico. Ele oferece a matéria-prima sobre a qual incide a teoria, incidem os conceitos teóricos que vão transformar essa matéria-prima e romper com a experiência e produzir conceitos teóricos e conceitos empíricos que permitem o conhecimento da realidade. E depois
com a teoria em desenvolvimento, se produz uma esfera de verificação empírica. Isso não é trivial. Para tentar explicar, eu vou dar um exemplo. Vou pedir aqui para que imaginemos um microscópio e um biólogo que olha, através do microscópio, a lâmina com uma planta, por exemplo, em busca dessa visão, encontrar as estruturas celulares da planta para descrevê-la e compará-las com outros seres vivos. Nessa imagem, o cientista ele vê diretamente a estrutura celular. Isso poderia nos levar ao questionamento, né, da ideia de que a teoria, o conhecimento científico rompe com a experiência, porque nesse caso ele está realmente embasado na experiência. Mas o que essa imagem vista assim, sem levar em consideração o que foi dito a respeito da teoria, o que essa imagem não diz é que ali, no microscópio, está a teoria da refração óptica, materializado num instrumento que garante que aquela visão, de fato, amplia e permite o acesso às estruturas celulares da planta. Então, a experiência é uma experiência controlada. Assim também é na luta de classes. O Partido Revolucionário, que é o intelectual coletivo que integra as diferentes experiências dos diferentes lugares de opressão e exploração, este intelectual coletivo controla a experiência e apresenta para a realidade as perguntas que lhe interessam, que interessam para a transformação da sociedade. Essas perguntas não são espontâneas, elas dependem de um trabalho teórico que aperfeiçoa os critérios e os métodos para a produção do conhecimento científico, que é fundamental para os explorados e oprimidos alterarem as causas, de uma vez por todas, da exploração e da opressão. Bom, então dissemos que o método da prática teórica leva em consideração a experiência, parte de informações, noções, conhecimentos fornecidos pela experiência, faz incidir sobre essa matéria-prima os instrumentos teóricos, a teoria geral, e produz novos conhecimentos, novos conceitos menos gerais e menos abstratos, e que vão servir para o conhecimento da realidade concreta. Então, esse é o caminho feito pelo trabalho teórico. É do geral e abstrato para o concreto e singular. Nessa proposição, há um conjunto de ideias que a gente precisa aprofundar. A primeira delas é essa distância entre a realidade concreta e o pensamento que se tem dela. A realidade concreta é sempre complexa e singular. E o pensamento precisa percorrer uma distância por meio do trabalho teórico para reproduzir no cérebro, como um concreto pensado, as muitas determinações que há na realidade concreta. Antes de avançar, vou retomar uma última passagem de Mao Tse-tung em que ele fala a respeito da validação que as organizações revolucionárias fazem do seu conhecimento na experiência prática, na experiência política. Uma experiência, portanto, controlada, mediada pela teoria. E essa união de teoria e prática é o objetivo do método marxista para a transformação da realidade. É necessária essa união de teoria e prática. Diz Mao Tse-tung no texto sobre a prática. Com efeito, somente chegando na prática social aos resultados esperados é que os seres humanos recebem a confirmação da verdade dos seus conhecimentos. Se queremos ter êxito no trabalho, isto é, atingir os resultados previstos, é necessário proceder de maneira que as ideias correspondam às leis do mundo exterior objetivo. Sem essa correspondência, fracassa-se na prática. Depois de se ter fracassado, é preciso tirar disso a respectiva lição e modificar as ideias, de maneira a fazê-las concordar com as leis do mundo objetivo, podendo-se desse modo chegar a converter o fracasso num triunfo. Ou seja, é um diálogo constante entre teoria e prática. Nós vemos em organizações políticas um desvio teórico.
um desvio ideológico que faz com que a experiência prática nada afete as suas concepções. Então, podem acontecer as maiores tragédias na política e essas organizações que recaem nesse desvio jamais modificam a sua concepção da realidade. Há aí um problema na teoria. Sem a resolução desse problema teórico, não há prática que resolva. Vou chamar a atenção para um outro desvio que ocorre no marxismo, ou nas organizações de esquerda, e que decorre da desvalorização, da não percepção da profundidade dessa proposição marxista, segundo a qual o conhecimento científico não brota da experiência. E eu vou dar um exemplo da história do movimento comunista internacional, que é o obreirismo, que foi como ficou conhecido esse desvio. O obreirismo se tornou uma política dos partidos comunistas que promoviam aos cargos de direção do Comitê Central somente os quadros oriundos diretamente da classe operária. Depois, os resultados políticos desse desvio obreirista apareceram, porque o partido perdia com isso uma série de experiências e a capacidade de integrá-las no trabalho científico, no trabalho teórico, e foi abandonada posteriormente. O que está por trás do obreirismo? É a sobrevalorização da experiência vivida, a dedução de um conteúdo político pronto e acabado e de uma capacidade de manutenção, de validação, de constante vivificação desse conteúdo político na experiência prática, simplesmente a partir de uma origem de classe, como se ela desse uma chave para todas as portas. Então, aí é uma sobrevalorização da experiência empírica, da experiência vivida, e uma desvalorização da teoria, que no partido de caráter leninista é integrada, essa experiência vivida é integrada com a teoria, somando-se aí, combinando-se aí com todas as experiências de diversos lugares de classe, lugares de opressão. Então, para o marxismo-leninismo, muito mais do que a origem de classe ou lugar de opressão e de exploração, importa a função que os agentes cumpram na luta de classes. E que é preciso integrar as diferentes experiências de opressão num partido revolucionário, num intelectual coletivo. Muito bem. Como se formou o materialismo histórico? Nós vimos com aquelas citações de Mao Tse-tung sobre as condições materiais históricas que permitiram o surgimento do marxismo. No entanto, houve uma ruptura teórica própria, uma luta no plano da teoria que Marx travou e que explica a novidade histórica do marxismo enquanto uma ciência da história e da sociedade. Essa ruptura tem vários elementos, eu vou me concentrar num deles, que é a ruptura com o humanismo teórico. Antes da ciência marxista da história, o pensamento político e o pensamento econômico estavam presos a uma problemática humanista, uma problemática teórica. Por isso, a expressão precisa é humanismo teórico, que significa deduzir a teoria social ou comandar a investigação a partir da seguinte pergunta: quem é o homem? Qual é a essência humana? Um exemplo no pensamento político é o contratualismo, que separava a história da humanidade entre um estado de natureza, em que lá estava o homem puro, na natureza selvagem, porém com a sua essência humana preservada, e que, num determinado momento, esse conjunto de seres humanos entra num acordo, num contrato social e passa ao estado de sociedade. Essa concepção, ela apareceu depois das grandes navegações. Inclusive, tem um fato que nos conecta a esse processo, porque Montaigne, que é um dos pensadores que formula
as primeiras ideias a respeito, ele teve um servidor, um servo, que conviveu com um explorador francês que, numa expedição, tentou implantar aqui na Baía de Guanabara a França Antártica e conviveu ali por 10, 12 anos com os tupinambás. Alguns deles foram para a França e Montaigne entrevistou e refletiu a respeito, num texto chamado Dos Canibais. E nesse texto fica claro ali que uma sociedade ainda pré-capitalista toma contato com uma sociedade dos tupinambás que vive num comunismo primitivo, sem a existência de classes sociais e sem a existência de propriedade privada. Isso chama muito a atenção do filósofo francês e passa, os seus escritos, junto com os relatos dos viajantes, passam a influenciar os demais contratualistas, que veem, portanto, esse estado de natureza, um homem bom, a natureza humana, a essência humana ali pura, e depois, na passagem para a sociedade, a forma desse contrato social é que estaria o problema, né? A origem dos males do mundo. Então, em Hobbes, a natureza humana está ali presente na discussão, ela não é tão boa assim, ela é selvagem, vence o mais forte, e isso determina um determinado contrato social absolutista, em que os indivíduos abrem mão da sua liberdade pré-existente em prol de um soberano que vai garantir a segurança de todos. Então, esse pensamento gira em torno, esse pensamento social, histórico, está questionando as convenções sociais, gira em torno, no entanto, da essência humana. Um outro exemplo, e do qual Marx parte também criticando, é a economia política burguesa, que pressupõe o homus economicus, que é um homem racional maximizador. Quem nunca ouviu a seguinte objeção no debate político quando defendemos um outro tipo de sociedade, uma sociedade sem exploração, sem dominação, a objeção segundo a qual isso seria impossível, porque o ser humano é egoísta. Vejam, este ser humano egoísta é o burguês, é o homus economicus. Então, Marx rompe com esse ponto de partida do humanismo teórico. E faz isso a partir do diálogo com um humanista teórico com quem teve muito contato e que exerceu muita influência na sua época, na sua juventude, que é Feuerbach, que é um personagem conhecido e a quem Marx dedicou as teses sobre Feuerbach. Feuerbach faz uma teoria da essência humana, numa obra que, inclusive, é traduzida para o português, A Essência do Cristianismo. E essa essência humana é feita da razão, da vontade e do coração. Então, diz Feuerbach, a força do pensamento é a luz do conhecimento, a força da vontade é a energia do caráter e a força do coração é o amor. Então, essas três características fariam parte de todo ser humano em abstrato. E Feuerbach, na Essência do Cristianismo, analisa a alienação religiosa. Então, essas características, os atributos positivos contidos nessas características, na alienação religiosa, são depositados num objeto, em Deus. E tudo que o homem retira de si, ele coloca em Deus. Então, Deus aparece como um ser perfeito, eterno, positivo, e o homem que resta é pecador, transitório, limitado. Então, Feuerbach apresenta a origem dos males do mundo, ou de parte deles, na alienação religiosa, e faz a crítica da alienação religiosa, buscando a emancipação na recuperação da essência humana que estava perdida, cindida, objetificada na religião. Então, tratar-se-ia de realizar na Terra, materialmente, aqueles princípios, aqueles atributos positivos da essência humana que estavam sendo depositados numa ideia, numa ideologia. Até por isso, Marx, na ideologia alemã, assim se refere, né, como ideologia, e faz uma crítica desse ponto de vista. Mas Marx também trabalhou nessa chave. Os manuscritos econômicos filosóficos diz o seguinte, faz o mesmo raciocínio, aspas, quanto mais de si o homem atribui a Deus, tanto menos lhe resta. Parênteses. Dá para ver que
que Marx aqui está seguindo os passos de Feuerbach. Prosseguindo. O trabalhador põe a sua vida no objeto, e sua vida, então, não mais lhe pertence, porém ao objeto. Quanto maior for a sua atividade, portanto, tanto menos ele possuirá. O que está incorporado ao produto de seu trabalho não é mais dele mesmo. A alienação do trabalhador em seu produto significa que a vida que ele deu ao objeto volta-se contra ele como uma força estranha e hostil. Então, aqui, Marx aplica o esquema da alienação ao trabalho. E, em vez de Deus, o que há é a alienação da essência humana no objeto, na propriedade privada. Então, o trabalho é alienado e o resultado do trabalho também é alienado. É a propriedade privada que não pertence mais ao trabalhador, as mercadorias que não lhe pertencem mais. E, novamente, aqui, para completar esse esquema dialético da alienação, dialético e idealista, Marx defende, na prática, a recuperação da essência humana alienada na recuperação do controle do pequeno produtor sobre o trabalho e sobre o produto do seu trabalho, a propriedade privada. Então, é interessante notar aqui que Marx está preso ao ponto de vista do pequeno produtor e que o resultado desse esquema é um retorno a uma forma pré-sociedade de trabalho, em que o homem materializaria no trabalho todas as suas faculdades que o distinguem da animalidade, as suas faculdades propriamente humanas. Na ideologia alemã e nas teses sobre Feuerbach, Marx rompe diretamente com este ponto de partida. É um deslocamento de terreno, é uma mudança de problemática. Então, na sexta tese, Marx diz o seguinte: Feuerbach dilui a essência religiosa na essência humana, mas a essência humana não é algo abstrato, interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não compreende a crítica dessa essência real, vê-se, portanto, obrigado a fazer caso omisso da trajetória histórica e pressupor um indivíduo humano abstrato e isolado. Sétima tese. Feuerbach não vê, portanto, que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence, na realidade, a uma forma determinada de sociedade. Depois, no prefácio da contribuição à crítica da economia política, quando Marx faz uma retomada da sua trajetória teórica, ele se refere à sua fase influenciada por Feuerbach e diz que, junto com Engels, escreveu a ideologia alemã com o objetivo de liquidar com a consciência filosófica anterior, na qual estava essa problemática do humanismo teórico. Ao dizer que a essência humana é, em sua realidade, o conjunto das relações sociais, o conceito de essência humana foi dissolvido. Então, para se evitar trabalhar com uma essência humana abstrata, isolada, e, portanto, idealista, equivocada, é preciso não fazer caso omisso da trajetória histórica. É exatamente isso que é feito na obra A Ideologia Alemã. Ali, Marx e Engels começam a formular os conceitos gerais de uma teoria da história. É uma teoria geral do materialismo histórico, os conceitos de forças produtivas, relações de produção, modos de produção escravista, feudal, capitalista, e assim por diante. E, por fim, a substituição do esquema dialético da alienação pela luta de classes e pela revolução. Então, em vez da emancipação com a recuperação de uma essência humana perdida, a transformação das relações sociais. É um deslocamento de terreno. Bom, então vimos a principal batalha no plano do pensamento humano da época de Marx, do pensamento político e econômico, para o surgimento do marxismo. Há, portanto, uma revolução teórica. A partir de então, com o nascimento da ciência da história, é possível se trabalhar com ferramentas, com conceitos que permitem o conhecimento das realidades concretas e singulares.
Esses conceitos, modo de produção, forças produtivas, produtor direto, meios de produção, relações de propriedade e de apropriação real, vejam, não são uma lista de conceitos, conformam um sistema de conceitos. E aí eu vou falar da primeira dificuldade do discurso teórico, que é o fato da teoria trabalhar com palavras que têm um sentido na linguagem cotidiana, mas que na teoria adquirem um sentido conceitual na medida das relações dos conceitos entre si. Então, por isso, um conceito aperfeiçoado é aquele que busca se diferenciar o máximo possível da linguagem cotidiana e expressar precisamente aquele conjunto de relações teóricas que ele expressa. Exemplo disso na história do marxismo, há muitos. Eu vou citar uma polêmica de Marx contra o programa de Gotha, no qual havia uma frase que dizia que toda a riqueza vem do trabalho. E Marx diz, não, isto é o que a classe capitalista gostaria de ouvir, gostaria que vocês acreditassem, porque além do trabalho, há os meios de produção. Então a riqueza não vem só do trabalho, vem do trabalho com os meios de produção e a transformação da natureza. E ocultando-se essa relação, oculta-se a propriedade privada sobre os meios de produção. Então parece a princípio um conceito simples, trabalho e riqueza, né, mas tomado assim isoladamente, sem considerar o conjunto de relações sociais que atribuem um sentido completamente diferente à ideia de produção de riqueza. O trabalho teórico faz uma combinação de conceitos cada vez mais precisos, porém conceitos gerais e abstratos e conceitos empíricos, concretos. Tratam de objetos diferentes. Os conceitos gerais e abstratos tratam de objetos abstratos formais, uma teoria geral dos modos de produção, uma teoria geral da história. E os conceitos empíricos, pressupondo aquelas ferramentas anteriores, os conceitos gerais e abstratos, tratam de realidades concretas. O conhecimento das formações sociais e da análise concreta da situação concreta depende de uma combinação desses dois tipos de conceitos. Em O Capital, temos exemplos dos conceitos, da teoria do modo de produção capitalista. É uma teoria geral. Se aplica tanto à Inglaterra de hoje, à Inglaterra de 100 anos atrás, ao Brasil de hoje, aos Estados Unidos de 50 anos atrás. Vejam, é uma teoria geral e abstrata que permite o conhecimento de uma infinidade de realidades concretas dominadas pelo modo de produção capitalista. Agora, um conceito bem diferente e que pressupõe esse conceito de modo de produção é o de formação social concreta. Esses exemplos que eu dei, né? A Inglaterra de Margaret Thatcher, o Brasil dos anos do neoliberalismo, ou a França de Louis Bonaparte. Então, são realidades concretas cujo conhecimento pressupõe a teoria geral dos modos de produção, mas que não se encerra nisso, muito pelo contrário. Exemplos de textos, fontes do marxismo, que fornecem essas abordagens, esses conceitos em estado prático, os 8 Brumário de Luiz Bonaparte, as análises de Lenin. Nesse aspecto, Lenin dá uma contribuição decisiva para o marxismo, porque ao longo de toda a sua produção não tem espaço para o doutrinarismo, não tem espaço para o dogmatismo, que pega esses conceitos abstratos, gerais, esses objetos abstratos formais e aplica diretamente à realidade concreta. Vou aproveitar o gancho para falar desse desvio que acontece na esquerda, que acontece entre os marxistas, e em relação ao qual é preciso constantemente lutar do ponto de vista teórico, que é pegar os conceitos do modo de produção, conceitos abstratos, e aplicar diretamente à conjuntura concreta, por exemplo. Então, em vez de classes dominantes, burguesia, as várias frações da burguesia e ainda as classes dominantes dos modos de produção dominados, modos de produção que se materializam conjuntamente numa formação social. Vou dar o exemplo aqui da Índia,
né, em que convive a exploração de classe e a divisão da sociedade em castas. Então, veja a pluralidade de classes dominantes. Ao invés dessa realidade complexa, com múltiplas determinações, a gente vê em análises da esquerda o governo, as crises políticas, as contradições do processo político serem analisadas a partir de um único sujeito, o capital. Então, ao invés da política e da luta política entre os de cima para conformar um determinado equilíbrio instável de compromissos que garante um bloco no poder, a dominação de tipo hegemônica sobre o conjunto dos explorados, aparece ali a crise do capital. A crise do capital ou o capital e sua vontade, um único sujeito na história. Ao invés das relações de força e do acúmulo de força, essa realidade que se impõe, aterrorizante, né, o capital e toda a alienação que o capital implica, diante dessa realidade, essas análises geralmente devolvem com um voluntarismo, respondem com um voluntarismo de tipo idealista, né, que desconsidera o acúmulo de forças e o processo da luta de classes. Então, a gente vê nessas ideias de crise do capital, né, de barbárie, que está por trás é a ideia de que haja um padrão civilizatório atinente à essência humana. Então, aquilo que há de desumano no capital vai despertar nas pessoas, porque afronta a sua essência humana, uma revolta. Então, trata-se apenas de levar esse conhecimento, essa informação para as pessoas, e isso dará conta de superar essa realidade que se impõe como uma barreira intransponível. Então, esse reducionismo, ele anda de mãos dadas com o voluntarismo. O dogmatismo, o reducionismo econômico, que é pegar as categorias do capital e aplicar diretamente a análise política, anda de mãos dadas com um voluntarismo, um espontaneísmo, um esquerdismo no ponto de vista político. Como dissemos, o pensamento de Lenin não deixa espaço para esse tipo de reducionismo. Em várias oportunidades, Lenin lutou contra todo tipo de reducionismo, seja o economicismo, seja o voluntarismo esquerdista. Eu vou destacar aqui dois conceitos, duas expressões de Lenin, que são ricas em sentido para se contrapor a esses desvios. Primeiro, é a formulação segundo a qual a alma viva do marxismo é a análise concreta da situação concreta. E o segundo é o conceito de elo decisivo. A alma viva do marxismo, a análise concreta da situação concreta. Lenin pressupõe, o que é correto, que a realidade concreta é sempre complexa e singular, e que, portanto, conhecê-la exige um tipo de análise própria, que ele chama de análise concreta da situação concreta. Portanto, rompe com todo o dogmatismo, se vale, evidentemente, da teoria marxista acumulada. Constantemente, Lenin faz referência aos conceitos teóricos produzidos pelo marxismo, mas busca conhecer a singularidade da realidade concreta. Aqui é importante destacar, há essa distância que o trabalho teórico precisa percorrer para chegar ao conhecimento da realidade concreta. Vou ler uma passagem aqui de O Esquerdismo. Todas as linhas divisórias na natureza e na sociedade são móveis e até certo ponto convencionais. Não podemos ajudar senão por meio de um prolongado estudo, educação, instrução e experiência política e prática. Mais tarde, no relatório do Comitê Central do Partido Comunista Russo para o 11º Congresso, em 1922, Lenin volta ao mesmo problema. Os acontecimentos políticos são sempre muito embrulhados e complexos. Podem comparar-se a uma corrente. Para segurar toda a cadeia, é preciso agarrar o elo principal. Não se pode escolher artificialmente o elo que se quer agarrar. Vejam, então, todas as linhas divisórias são móveis. A realidade está em constante modificação e é uma pluralidade de contradições, de classes e frações de classe em luta.
e uma singularidade de cada situação concreta da formação social. E depois, a tática, a ação movida pela organização política, para que ela acumule forças e incida nessa realidade complexa, precisa captar o elo decisivo, aquela que é a contradição principal ou a questão principal do ponto de vista de uma determinada tática, de uma determinada estratégia. Essa ação que agarra o elo decisivo, geralmente, é aquela que mais divide nas linhas inimigas e que mais soma e unifica no bloco dos explorados e oprimidos. Dizer isso pressupõe, desde já, uma complexidade, uma pluralidade de atores em luta e uma complexidade do processo político, não podendo jamais ser reduzido a uma questão simples. De um lado o capital, de outro lado o trabalho. A contradição capital-trabalho, ela nunca existe pura na realidade, ela está sempre sobredeterminada por uma série de contradições e fracionamentos de classe. E ao dizer que as linhas divisórias são móveis, significa que é necessário fazer alianças, recuos, aproveitar as brechas e que não há uma resposta simples, pronta, de antemão. Fazendo uma síntese. Então, nós temos a distinção entre o conceito de modo de produção, que é uma macroestrutura, determina um determinado tipo de sociedade, uma macroestrutura que articula uma estrutura econômica, uma estrutura jurídico-política e uma estrutura ideológica. E, de outro lado, você tem o conceito de formação social, que materializa concretamente, em um determinado lugar, num determinado período, uma pluralidade de modos de produção sob a dominação de um deles. Então, essa distinção é decisiva e ela se expressa nos conceitos uma distinção de fundo entre a teoria e a realidade e expressa a distância que a teoria precisa percorrer para chegar ao conhecimento da realidade concreta. Da análise da formação social se desdobra uma outra análise, que é a dos momentos específicos das situações, das sucessivas situações concretas de uma formação social concreta. Então, a análise concreta da situação concreta é a análise de conjuntura, que é apenas um momento, um retrato de um momento nesse processo político contraditório de uma formação social concreta. Vou dar 2 exemplos e, com isso, vou concluindo. O exemplo da OLAS, Organizações Latino-Americanas de Solidariedade. Em 1982, houve uma conferência teórica internacional da OLAS em Cuba e o Comitê Central do Partido Comunista Cubano apresentou uma análise geral do momento das formações sociais latino-americanas e caribenhas. O texto chama-se A Crise Atual do Imperialismo e os Processos Revolucionários na América Latina e no Caribe. Ali são análises da formação social e fornecem elementos para as organizações revolucionárias do continente desenvolverem análises mais concretas das formações sociais e, a partir daí, formularem os programas estratégicos para a revolução. E, a partir do programa estratégico, a partir dessa análise da formação social, torna-se possível e necessário, em cada conjuntura, em cada momento específico, atual da luta de classes, fazer a análise concreta da situação concreta, do que decorre a tática adequada à estratégia. Aqui, nesse documento da OLAS, é destacada que a contradição principal, ou a forma específica, a singularidade com que é materializada a contradição capital-trabalho, é a contradição principal com o imperialismo estadunidense. O que, por si só, traz consequências inusitadas para aquelas correntes de esquerda que simplesmente aplicam os conceitos de capital à conjuntura concreta. Consequência inusitada. As contradições próprias do subdesenvolvimento e a centralidade que elas desempenham nessas formações sociais coloca
para as classes exploradas e oprimidas tarefas econômicas de tipo burguês, tarefas de desenvolvimento econômico e soberania, por exemplo, desenvolvimento das forças produtivas, e também tarefas democráticas e populares, que não são imediatamente socialistas, como a universalização da educação, a universalização da saúde, os direitos sociais, distribuição de renda, distribuição de terras, a reforma agrária. São transformações econômicas e sociais que, nos países centrais, nos países imperialistas, a própria burguesia promoveu nas suas lutas contra o feudalismo, o antigo regime. Então, a articulação concreta das formações sociais no continente e essa relação específica com a dominação exercida pelos Estados Unidos, na forma do imperialismo, fazem com que dessa leitura decorra uma estratégia de tipo socialista e um programa de tipo democrático e popular. Então, vejam, é uma combinação complexa. Não cabe no esquema simples capital-trabalho. Diz o texto da Conferência Teórica da OLAS de 82. Aspas, não existe uma barreira intransponível entre a etapa democrático-popular e anti-imperialista e a etapa socialista. Ambas fazem parte, na época do imperialismo, de um processo único, em que as medidas de libertação nacional e de caráter democrático, que em certas ocasiões já têm um matiz socialista, preparam o terreno para as tarefas puramente socialistas. Veja, então são tarefas que não são imediatamente socialistas, não negam imediatamente a lógica do capital, mas que preparam o terreno e que só podem ser levadas a cabo uma revolução de tipo socialista. Abre aspas. O elemento decisivo e definitório desse processo é a questão de quem dirige, em mãos de que classe se encontra o poder político. O outro exemplo que eu vou dar é um comentário rápido a Marighella, cujo poema Rondó da Liberdade dá nome aqui a uma das organizadoras desse curso. Marighella rompe com o PCB, aproximando-se da leitura acerca do momento histórico feito pela OLAS, rompe com o PCB justamente por divergir da análise concreta da formação social brasileira. Uma divergência em relação às relações do Brasil com o imperialismo e da burguesia brasileira com o imperialismo. O PCB, de uma certa maneira, acreditava que a burguesia brasileira pudesse levar a cabo essas tarefas nacionais. Então, portanto, defendia uma aliança estratégica, de tipo estratégico, com a burguesia para essa revolução brasileira, que prepararia, então, as condições para uma revolução socialista. Como vimos na leitura da OLAS, há uma indissociabilidade das tarefas de tipo burguês, democrático, popular, nacional, em relação às tarefas socialistas. E a natureza específica das relações entre as classes dominantes aqui no continente e o imperialismo estadunidense faz com que essas burguesias sejam incapazes e se oponham a essas transformações, de tal maneira que elas só podem ocorrer, questão central e definitória, só podem ocorrer a partir do bloco dos explorados e oprimidos. Bom, com isso eu vou chegando ao fim e faço agora uma breve síntese do que foi dito. O socialismo é o resultado do encontro do movimento operário popular com a ciência da história, da experiência não brota o conhecimento científico. O materialismo histórico fornece as ferramentas para o trabalho teórico que leva à produção dos conhecimentos científicos. Há uma distância que a teoria precisa percorrer para conhecer as realidades concretas e singulares, e a análise de uma formação social concreta, que se distingue do modo de produção, ela materializa concretamente uma pluralidade de modos de produção e uma pluralidade de contradições. Então, a análise dessa realidade complexa e singular permite a formulação de um programa estratégico e a análise concreta de cada situação concreta
dessa formação social permite a formulação da tática, que fornece ao bloco dos oprimidos e explorados o elo decisivo em cada conjuntura para avançar rumo à estratégia e à transformação, de uma vez por todas, das causas da exploração e da opressão. Concluo com uma referência a um excelente trabalho também aqui na América Latina a respeito da teoria geral do materialismo histórico, que fornece as ferramentas para esse trabalho. É Martha Harnecker, no livro Conceitos Elementares do Materialismo Histórico. Bom, obrigado. Должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.